Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e estamos aqui de volta. Vocês devem ter notado que eu não fiz vídeos aí por mais de uma semana e realmente eu não estava conseguindo gravar, gente. Tava difícil, gripado, uma gripe muito forte, tá? Então eu tava com muita tosse, não conseguia falar. Na sequência da gripe, tive infecção urinária, tive cólica renal, então ficou realmente impossível de gravar. Tava literalmente impossível. Muita dor, febre, a infecção em si causando a febre, né? Então a dor é uma coisa assim que você não. Quem nunca teve não tem noção. Como você pode comparar com dor do parto, dor de ouvido. É uma dor imensa. Então eu tava muito mal. Não tem posição que você fique que não doa. Alguma posição você consegue ficar, dói um pouco menos. Mas dói pra danar. Graças a Deus já estou bem. Estou medicado, vou continuar fazendo os exames que o médico pediu e vamos tocando o barco. O que eu peço a vocês é que orem pelo meu pai. Vocês perceberam também que meu pai não está gravando. É porque ele está doente. Quem não sabe, o meu pai ele é transplantado renal. Ele tem um transplante de rim. Então, qualquer doença nele, seja um resfriado, seja uma gripe ou qualquer outra coisa, qualquer doença, é muito mais intenso nele. Então ele sente muito mais porque é uma coisa muito mais forte. E demora mais de sarar, por quê? Ele tem a imunidade baixa, tá? Toma medicamentos para não ter rejeição do rim transplantado. Ele tem que manter a imunidade dele baixa. Então qualquer doença, qualquer resfriadinho, qualquer gripe, derruba ele e derruba legal. Então peço a vocês que orem. Graças a Deus ele está melhor, passou por consulta. Quero agradecer de coração imensamente o doutor Alessandro Loyola, que atendeu ele com todo carinho. Então, não tenho nem palavras para agradecer. Tá se tratando, tá bem e logo ele está voltando. Tá bem melhor mesmo do que estava. Graças a Deus, já voltou a se alimentar. Então, é uma questão de tempo agora para que ele volte a gravar os vídeos dele, tá certo? Espero e conto com vocês quando ele voltar. Enquanto isso, o Renato está postando vídeos lá no canal dele. O Renato está gravando e postando. Então eu peço a vocês que ajudem, compartilhem, tá? Para que o canal fique movimentado. Então essa é a intenção, manter o canal movimentado. Peço a ajuda de vocês lá compartilhando, deixando like e comentários para ajudar no engajamento, tá certo? Pessoal, o Monark e o Kim Kataguiri se superaram. Isso nós não podemos negar. Eles se superaram. Eles defenderam o indefensável. Tentaram debater uma ideia que não tem a menor condição de se debater. Lembrando que a ideologia que eles defenderam que fosse livre, que não fosse criminalizado, é uma ideologia que matou mais de 60 milhões de pessoas. É a responsável direta por mais de 60 milhões de mortes. Tá certo? Não é pouca pessoa, não é pouco. Eles mataram e mataram muito. Por culpa do nazismo, 60 milhões de pessoas perderam a sua vida. Cerca de 6 milhões de judeus, eu creio que até tenha sido mais de 6 milhões de judeus, foram mortos. Mais da metade da população judaica no mundo todo na época foi morta. Não tem como defender. É um absurdo você pegar e assistir um debate, né, desses de ideias, uma conversa entre 4 pessoas onde eles discutem abertamente e 2 defendem esse tipo de ideia. Eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão. Totalmente a favor. Mas tem coisas que não tem como defender. É impossível. Foge ao mínimo de senso. E ele, como deputado, deveria ter o decoro de não defender esse tipo de coisa. É impressionante. O Monark errou feio. Um cara já adulto, barbado, que acha bonito ficar bêbado nos programas, dizer, olha, eu fumo maconha, eu uso droga. Acha que é uma coisa legal. Parece que a adolescência não passou, não entrou na idade adulta.
Aí vai dizer, não, mas o programa é meu, é tudo meu, eu faço o que eu quero. Tudo bem, fez o que quis, deu no que deu. Olha só, sendo cancelado, sendo jogando fora o que ele conquistou nesse tempo, tá certo? Porque ele realmente chutou o balde defendendo esse tipo de ideia, o que é indefensável. Assim como Kim Kataguiri também defendeu, dizendo, olha, eu acho errado a Alemanha ter criminalizado o comunismo. Pois é, uma ideologia que governou o país, que levou o país a iniciar uma segunda guerra mundial, que afundou o país em dívidas que até hoje se paga, dívidas da Segunda Guerra Mundial, certo? Que ceifou a vida de 60 milhões de pessoas, mais da metade da população judaica sendo morta, perseguida pelos nazistas, além de outras raças que eles consideravam inferiores, como eles diziam, raças inferiores, que foram mortos, perseguidos. Realmente uma coisa que não deveria ser proibido, né? A Alemanha errou. Quem errou foi Kim Kataguiri ao defender esse tipo de ideia. Liberdade de expressão é uma coisa, defender uma ideologia assassina é outra. Mas eu também não vou fechar os olhos e ver a hipocrisia que está na internet. Muita gente julgando, muita gente atacando, dizendo, olha, apontando o dedo, mas que defende ideologia mais assassina ainda do que o nazismo. Que defendem o comunismo, que defendem o socialismo aí, que mata até hoje. A diferença entre o nazismo e o comunismo é que o comunismo ele tem uma simpatia maior entre os intelectuais no mundo. Essa é a grande diferença. Porque a política em si, o autoritarismo, o sanguinarismo aí, que eles são sanguinários, é o mesmo. Essa sede de sangue eles têm dos dois lados. Tanto no nazismo quanto no comunismo. É uma hipocrisia de muita gente estar atacando e defendendo regimes como o de Cuba, defendendo regimes como o da Coreia do Norte, defendendo o regime chinês. Isso é hipocrisia pura. Se realmente se importassem com as vidas, se realmente se importassem com o que é certo, não estaria defendendo essa ideologia. Tanto os que estão defendendo aí a liberdade para os nazistas, quanto os que estão defendendo o comunismo. A hipocrisia de Kim Kataguiri é que ele e seus amigos dizem que é liberdade de expressão, que a Alemanha errou ao proibir o nazismo, mas produziram dossiês para alimentar a CPI da censura. Por quê? Querem calar os seus adversários. Aí a liberdade de expressão não vale. Vocês entendem a hipocrisia? Hipocrisia também ao ver pessoas que defenderam Drauzio Varela quando levou o assassino lá na Globo, colocando ele em horário nobre, dando um abraço em quem estuprou e matou uma criança de 8 anos. Isso é hipocrisia. Dizer, você está sentindo falta de um abraço, né, minha filha? Isso é hipocrisia. Aí logo eles falam, não, mas é porque ele é um humanista, porque ele viu ali na hora a pessoa, a carência da pessoa, o sentimento, o direito humano, mas não pensou na empatia, no direito humano da família de não ver aquele ser sendo tratado como uma vítima. Isso é hipocrisia também. Então não dá para se calar perante nenhuma dessas aqui que eu citei. Não dá para se calar vendo o Monark, vendo o Kim Kataguiri defendendo ideias absurdas. Não dá para se calar vendo Drauzio Varela abraçando um assassino e estuprador. Fazendo como se ele fosse uma vítima. Isso não dá para aceitar. Não dá para aceitar também os defensores do comunismo, do socialismo, do regime venezuelano, do regime cubano, do regime coreano, que matam até hoje, do regime chinês, que quando
algum cidadão consegue fugir da Coreia do Norte para a China, que a China captura e devolve, mesmo sabendo que aquele cidadão vai ser ou executado ou levado para campos de trabalho forçado. Não dá para defender um regime que oprime os seus cidadãos como acontece em Xinjiang. Então é pura hipocrisia. E é contra isso que nós não podemos nos calar. Temos que acusar, sim, todos esses, sem exceção. Não podemos deixar para lá um, passar pano para um e acusar o outro. Todos esses que eu citei são situações repugnantes, situações indefensáveis, situações que constrangem. Isso porque eu não posso falar tudo que eu queria falar aqui. Muita coisa eu tenho que morder a língua. Não posso falar porque senão, com certeza, vocês sabem o que aconteceria. Eu vou ver se eu consigo ainda hoje gravar um vídeo para colocar lá no canal do Telegram. Que esses dias também, como eu estava doente e estou ajudando a cuidar do meu pai, então eu não estou tendo tempo de estar alimentando as notícias lá. Mas a partir de hoje eu quero ver se eu consigo dar uma atenção maior. Então peço a você que entre lá no nosso canal do Telegram, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.